Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma terça, 22 de novembro de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez, ao vivo, com o nosso programa Opinião. Vamos falar sobre as questões trabalhistas, direitos trabalhistas, né? Alguém que entende muito disso já está a postos aqui. Eu estou falando da juíza trabalhista da 23ª Região, que aqui já está sentadinha do meu lado, vai estar durante essa próxima hora falando aí sobre algumas questões sobre esse tema. Graziele Cabral. Eu queria muito tempo trazê-la aqui, convidá-la, né? Até que eu consegui lá no Instagram dela, fucei lá e falei, eu quero, bati na porta, preciso de uma prosa com a senhora. De imediato já me passou o contato e já marcamos, aqui estamos. Vamos então, você tem alguma dúvida aí sobre direitos trabalhistas, tudo dessa área aí, você pode interagir com a gente, 99932-2529. E aí você manda por texto a sua pergunta e a gente repassa aqui para a nossa caríssima entrevistada. Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Muitíssimo bem. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Sempre quando alguém vem aqui da entrevista, ou já foi aluno do Lorenberg, ou, como no caso de hoje, já trabalhou com o Lorenberg, né? É o caso da doutora Graziele. A gente vai já falar sobre isso também, desse tempo que eles davam aula em comum. Olha só, então tá, obrigadão pelo carinho da sua companhia. Doutora, muito bom tê-la aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? É um assunto que diz respeito a a maioria das pessoas. Só que amanhã, a propósito, não é, que me até instigou a convidá-la, terá um lançamento, um grande evento aí na plataforma ligada à questão trabalhista, que eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais. Só tem uma colega, uma advogada também, falasse mais dela também, para a gente fazer já de antemão o convite às pessoas para este evento que vai acontecer num buffet aqui da capital. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Paulo. Lorenberg, nós realmente fomos professores juntos na Unic, né? Ministramos aula. Além da magistratura, eu tenho o magistério como uma paixão, né? E essa democratização e disseminação do conhecimento, aproveitando aqui que o Paulo já falou sobre o projeto, junto com outra professora, que é advogada também de formação, nós vamos lançar amanhã uma plataforma que visa democratizar esse conhecimento, né? É uma plataforma que se chama TechLex, e a TechLex vem com a proposta de levar conhecimento para todos, e sejam aquelas pessoas que estão ligados a rotinas trabalhistas, sejam profissionais de RH, sejam empregados, empregadores, e de uma forma fácil, de uma forma sem juridiquês, porque o que a gente Isso é importante, né? Sem a tecnicalidade, a tecnicidade, aquela coisa de não se entender, vai ter uma linguagem fácil. Exato, esse é o grande propósito e o grande diferencial. É que o conhecimento chegue de uma forma que todos possam entender. Na minha vara do trabalho, hoje eu sou juíza em Colíder, eu canso de ver as pessoas, cansava de ver, né? Agora a gente não tem mais isso, chegar no balcão com a decisão na mão e falar assim, eu quero saber o que aconteceu, eu ganhei ou eu perdi? Interprete para mim, por favor. Isso, eu preciso saber, porque aquela linguagem, a sentença estava ali, mas ele não tinha essa condição de ler. Hoje, as sentenças da Vara do Trabalho de Colíder, elas são todas traduzidas. Então, a gente tem uma folha de rosto, aonde a gente tem linguagem bem simples mesmo. O empregado ganhou, tudo em verdinho. É um briefing resumido. O empregado perdeu. E isso facilita muito, porque usar aquelas palavras procedente, improcedente, para nós que somos do direito é fácil. Mas para quem não tem o jurídico como o seu dia a dia, é muito complicado. E aí disso nasceu essa ideia de lançar uma plataforma que democratizasse o conhecimento. Então, nós estamos lançando uma plataforma totalmente educativa.
né? Ela só traz videoaulas, modelos, mas tudo de forma simplificada, tudo de uma forma que vise realmente atender todos aqueles que lidam com as rotinas trabalhistas, mas não têm a formação jurídica. Esse é o propósito, que já nasceu também da minha área de atuar, assim, partiu da área como magistrada e agora como professora, de levar esse conhecimento de uma forma mais mastigada, mais traduzida. É isso que eu quis dizer, quando eu falei com direito a pleonasmo abusivo sobre briefing resumido, não, é um briefing com a linguagem mais coloquial, eu diria, né? Exato. Para que as pessoas possam, ainda que não sejam ligadas ao direito, mas que possam entender, interpretar e absorver as informações contidas já no começo ali. Antes de passar para o Lorenberg aqui, a senhora falou, bom, a plataforma ela será uma plataforma digital, acessada de que forma? A Teclex, ela vai ser acessada, é uma plataforma digital, todo o conteúdo digital, com técnicas de ícones, cores, psicologia das cores, e ela pode ser acessada pelo site teclex.com.br. É Tech, T-E-C-H, de tecnologia. Ser mudo, né? Isso, e Lex de lei. Então, techlex.com.br. E também nós temos um Instagram da Teclex, que é teclex.digital, @ teclex.digital, que também fornece no Instagram, nós fornecemos o conteúdo, dicas de rotinas trabalhistas na rede social. A plataforma vai ser por assinatura, mas ela tem ali a sua parte também que as pessoas podem acessar para conhecer. Então tá, amanhã então vai acontecer num buffet aqui, que é o buffet Leila Maluf. Acontecerá a partir das 7h30 da noite, né? Será 7h30 da noite lá no espaço Reale do buffet Leila Maluf. Então, Leila Maluf, o lançamento da Teclex, essa plataforma que, conforme ela disse aqui, será bem prática. A praticidade é a palavra-chave aí. Conteúdo digital sobre rotinas trabalhistas. Professor Lorenberg, sua ex-colega está aqui à sua disposição. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso programa. Nós ganhamos muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença da senhora. E eu particularmente, porque eu tenho aqui 4 ou 5 temas que eu gostaria muito de ouvi-la, para aprender um pouco mais. E o primeiro tema, juíza, é uma entrevista que a senhora deu, ou concedeu, no site Jornal da Cidade, no dia 5 de setembro deste ano. Eu vou destacar um trecho só das respostas que a senhora deu e gostaria muito de ouvi-la a respeito. Entre aspas, o metaverso pode ser considerado uma rede de mundos virtuais, onde as pessoas replicam sua vida e seus interesses no universo digital, podendo interagir, fazer negócios e estabelecer conexões sociais por meio de seus avatares, entre aspas, virtuais. Pode-se afirmar que é uma versão da realidade virtual e internet atual. A previsão é exatamente a existência de 2 mundos simultâneos, o real e o virtual, que serão utilizados conforme a vontade e a convivência do usuário. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário da senhora e antes do comentário, uma pequena provocação, mas provocação sempre no bom sentido. Há resistência no meio jurídico ou dentro do judiciário com relação a esse metaverso? Eu só, antes de passar aqui para a doutora fazer a resposta, não é? Eu só queria, para efeito de justiça, falar aqui o nome da doutora Cláudia Aquino, parceira da doutora Graziele nesse projeto. Eu falei com uma colega sua, mas a colega sua tem nome, e é a doutora Cláudia Aquino, advogada trabalhista, que também está envolvida até a tampa, até o último fio de cabelo nesse projeto, que é a plataforma. Pois não, agora você pode responder. Olha, adoro, né? Esse adorei que você me provocou com este assunto, né? Até para começar a falar dele, é interessante e eu conto com muito orgulho que a Vara do Trabalho de Colíder foi a primeira vara judicial do país a ser instalada no metaverso.
Nós ainda não praticamos nenhum tipo de ato judicial nesse mundo virtual, mas qual foi a intenção de colocar a vara do trabalho de Colíder no metaverso? Foi mostrar que o Poder Judiciário ele pode ser tecnológico sem que ele perca a sua essência. Mostrar que nós estamos acompanhando a tecnologia, certo? Claro que desde que não prejudique a nossa prestação jurisdicional, que não prejudique a entrega do que realmente as pessoas que nos procuram querem, que é a pacificação dos conflitos. Então, nós instalamos, foi a primeira vara judicial, deu uma grande repercussão, né? E hoje nós temos um projeto, esse projeto ele é pedagógico, né? Então, nós realizamos audiências simuladas, palestras no ambiente, mas os atos judiciais, eles ainda não são realizados. Exatamente porque da leitura, né, do trecho que você colocou e que eu falei na entrevista, a gente observa que realmente ainda temos avatares. Então, ainda são muito gamificados. Então, nós não teríamos a expressão. Então, é impossível fazer hoje uma audiência de instrução no metaverso. Por quê? Porque não tem como você ler a expressão facial de um avatar. Mas isso eu sinto que aproximou o Poder Judiciário da sociedade. Lá em Colíder, as pessoas, a sociedade toda se sentiu assim, muito feliz. Eles inclusive brincaram, porque a reportagem saiu num jornal famoso, né, de uma outra emissora, e eles falaram assim, nossa, Colíder está no jornal e dessa vez não é por uma coisa ruim, porque né, é uma cidade pequena, uma cidade longe, uma cidade com muita violência, enfim. E nós realmente tivemos esse impacto e está tendo ainda muitas coisas boas. Nós levamos alunos de faculdades, veio Faculdade do Rio de Janeiro, Faculdade do Espírito Santo, pelo metaverso. E respondo a sua provocação. Como o judiciário vem analisando e vem recebendo essa modificação? A gente tem de tudo, Lorenberg. A gente tem os que abraçam, os que eu brinco que são doidos como eu, né? Doidos nessa questão de achar que nós podemos inovar, né? Sem perder essa essência. E temos realmente aqueles que enxergam talvez como realmente um fator que limita, e ao invés de ampliar o acesso ao Poder Judiciário, por exemplo, por conta da qualidade da internet, por conta de muitas pessoas ainda não ter a habilidade de mexer com a tecnologia. Então, eu encontrei, assim, muitos parceiros e muitas pessoas que, assim, torceram realmente o nariz. Né, de falar, não, tem tanta coisa para a gente fazer, tantos processos. Isso no começo, né? No começo, depois sim. Com tanto processo para julgar e nós estamos fazendo isso. Mas uma coisa eu sempre friso, em todas as palestras, eu saí dando palestra pelo Brasil inteiro. Colíder hoje está conhecido, inclusive, na Itália, saiu uma reportagem, né? Na Argentina, saiu reportagem sobre a nossa vara. E eu só sempre digo e faço questão de frisar uma coisa, o projeto não impactou nos nossos prazos, a vara de Colíder tem os prazos em dia, né, sentenças, audiências, e não foi gasto um centavo de dinheiro público. Todo o processo, todo o projeto foi feito pro bono e todos que trabalharam foram voluntários. Ótimo. Então, houve, sim, aqueles que torceram o nariz, mas que depois começaram a entender, absorver a ideia. Eu falei agora há pouco, né, desse evento que vai acontecer amanhã. Tem aí, Rômulo, a arte para a gente... Olha lá, ó. Esse aí é o convite. Está só achei que tivesse um telão também. Mas está aí no ar aí, ó. Esse é o convite que você, inclusive, pode amanhã participar aí. Como faz para participar desse evento? Tem que inscrever antes? Como é que faz isso aí? O evento é um lançamento, né? Ele é o ponto de início da Teclex, né? São alguns convidados, mas nós vamos transmitir esse evento ao vivo pelo Instagram da Teclex também. Se você quiser acompanhar, eu vou repetir aqui o nosso Instagram, ele é @teclex.digital. Esse é o Instagram da Teclex. Você pode também acompanhar
o evento de lançamento. Mas a partir de amanhã, a plataforma, a partir das 19h30, também se você já quiser conhecer a plataforma, é só entrar no site que ela já vai estar disponível, com valores de inauguração. E você pode falar o valor? O valor é R$ 119,00, é democratização de conhecimento mesmo. É bem popular mesmo o valor. Doutora, eu tenho uma dúvida, eu até anotei aqui, que é o seguinte: qual a forma, menino? Eu sempre penso assim, qual a forma, como que eu posso colocar essa assim? Qual a forma menos, assim, qual a forma mais breve e menos onerosa aí para que a gente possa, menos onerosa de dar aí o cumprimento a uma sentença judicial? Porque há uma sentença trabalhista no caso, né? Qual é o jeito mais breve, aquele que não demora muito e que não tem que gastar bastante dinheiro para ter o desfecho dele aí? Por exemplo, quando há a decisão, né, a execução em que uma vez a pessoa que foi o patrão foi citado ali, não é? E aí ele tem que honrar com aquele compromisso. Qual que é a forma mais rápida que ele consegue? É quando ele realmente comparece como citado ou quando ele enrola? E quando ele enrola, quais as consequências disso? Eu não sei se ela conseguiu entender. Consegui. Captou a minha mensagem? Não, consegui porque o que acontece? O grande gargalo do Poder Judiciário se chama execução. Porque até onde depende só de nós, dos magistrados, né, que é até onde a gente, especificamente só de nós, né, que é até a sentença, porque o que é um processo trabalhista e qualquer outro, mas vamos falar do trabalhista. A pessoa, ela entende, por exemplo, que ela não teve o pagamento das suas horas extras observados. Ele entra com uma ação e aí a gente produz a prova, a gente ouve testemunhas e eu me convenço de que realmente aquele patrão teria que ter pago as horas extras para aquele funcionário. E profiro uma sentença, essa decisão. Onde eu digo que esse empregado ele ganhou R$5.000 e esse patrão tem que pagar. Após isso, se não vamos dizer uma situação que não tem recurso, que não tem nada, o patrão, ele a princípio aceitou. Nós passamos para o ponto que é nosso gargalo, que se chama execução. Quando eu tenho um empregador rígido, o que a gente fala de um empregador rígido? É um empregador que possui bens, possui patrimônio, ele está com o seu comércio ali, com a sua empresa girando, e a gente tem como, se ele não pagar, então assim, ele é notificado para pagar, ele tem 48 horas para pagar. Ah, são 48 horas. 48 horas para pagar. Se ele não faz esse pagamento, a gente inicia o processo de execução. Se ele tem bens, se ele recebe por cartão de crédito, se ele tem aluguel, é muito fácil, porque aí a gente penhora, a gente faz... É uma forma coercitiva, a penhora é uma forma coercitiva. Exato. Aí o grande problema que o nosso gargalo é quando a gente tem ali uma empresa, tem um empregador condenado, nós já tentamos tudo e essa pessoa não tem bens no nome. Ela não tem liquidez, a gente manda fazer penhora em boca de caixa, chega lá, não tem caixa, a gente faz, a gente chama Bacenjude, que é uma ordem de bloqueio em contas correntes, a pessoa não tem uma conta no nome. E aí, já ouviram a expressão que a pessoa ganha, mas não leva? É exatamente o que, infelizmente, acontece. Nós temos muitos processos de execução que estão há anos. Não dá cadeia? Não. Não dá cadeia? Não dá cadeia. A dívida civil, ninguém pode ser preso por dívida civil. Eu achei que isso fosse uma lenda, mas então isso é ruim, né? Até de falar, porque vai que tem não tem caloteiro. Nossos telespectadores são todos aqueles que têm honradez aí, que honram seus compromissos. Olha, mas saiu uma decisão recente agora, que a gente fazia, mas às vezes dava certo, às vezes era reformado pelo tribunal, de bloquear passaporte, bloquear carteira de habilitação. Então, assim, não podemos prender, mas já está dificultar a vida do sujeito. Isso, já está sendo permitido algumas medidas que dificultam a vida daquela pessoa que está devendo e não quer pagar. Medidas coercitivas não faltam, né? São as mais variadas. Olha só, a opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial desta noite. Nós estamos aqui entrevistando Graziele Cabral, juíza
do trabalho da 23ª Região, juízo de Colíder, está aqui conosco nessa noite aqui. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Hoje, nesta terça-feira, nós estamos aqui tendo uma aula aqui com ela, né, que é professora, mas está aqui na condição de juíza do trabalho da 23ª. Está falando para mim aqui, para nós aqui nos bastidores aqui, que ela mora em Sorriso, que já tem 17 anos de magistratura. Colíder. Sorriso. Colíder, 17 anos de magistratura já, né? Com essa cara de 18 anos aí, tá já. E tá aqui em Cuiabá por conta deste evento, que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse lançamento da plataforma. Tá bom? Ó, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, e alguns destaques que a gente selecionou para você. Olha, a partir desta quarta-feira, dia 23, Cuiabá começará a vacinação contra coronavírus para crianças de 6 meses a menores de 3 anos, ou seja, 2 anos, 11 meses e 29 dias, que tenham comorbidades. Para a imunização, os pais ou responsáveis precisarão apresentar um laudo da comorbidade. Então, segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, que é do MDB, a aplicação será realizada em 3 unidades básicas de saúde, a Ilza Terezinha Piccoli, no Parque O'Hara e Cidade Verde. Escolhemos estas unidades por serem de hora estendida para que os pais ou responsáveis que trabalham possam levar as crianças para serem vacinadas na hora do almoço ou depois do trabalho, né? Da período de trabalho. Mais detalhes tem aí, ó, no Gazeta Digital sobre essa questão da vacinação. Olha outro destaque também, e é do esporte, rapaz. O Misto Esporte Clube anunciou nessa terça-feira, dia 22, o novo técnico para a temporada de 2023. É o Wilson Raimundo Júnior, de 46 anos, ex-goleiro do Corinthians, estava no Santo André e já atua como técnico há 7 anos em clubes paulistas. Ele assume a equipe já no final desse ano para o preparo da pré-temporada e visando o campeonato mato-grossense. O Wilson chega ao time com sua comissão técnica e o desafio de treinar uma equipe fora do estado de São Paulo pela primeira vez. Abre aspas. Nós sabemos da nossa responsabilidade, da grandeza do misto nesse estado. Estou muito motivado. Vamos montar o time com muito cuidado, com muito critério, procurando pessoas com conduta de caráter para ir atrás dos 3 pontos, que é o que a torcida quer. Fecha aspas, pontuou aí o caríssimo novo técnico. O Jadson Oliveira também foi anunciado como o novo gerente da equipe e, juntamente com o investidor do clube, Dorileu Leal, anunciou que 11 jogadores estão chegando durante essa semana para montar o elenco. Apenas 4 jogadores da equipe desse ano permanecerão no misto. Então, o assunto do dia, não é? O Partido Liberal apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, uma ação em que pede anulação dos votos de urnas eletrônicas de modelos anteriores ao de 2020. O partido alega que ocorreram falhas insanáveis que colocaram em risco o resultado do pleito. A ação faz parte de uma sequência de movimentações do Partido Liberal, que lançou Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República neste ano. Em setembro, dias antes da votação, o PL lançou uma nota que não estava assinada, questionando a integridade do sistema eleitoral. O texto falava em um relatório de auditoria que apontava fragilidades de tecnologia da informação no Tribunal Superior Eleitoral, TSE,
para colocar em dúvida a segurança da votação. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, depois desta coletiva à imprensa do Valdemar da Costa Neto, hoje, já deu contragolpe já. Ele quer saber exatamente o seguinte, vocês estão questionando o primeiro turno ou o segundo turno? Porque meio que condicionando, na verdade foi um checkmate que ele deu, né? Porque se ele tiver que anular, hipoteticamente, o primeiro turno, ele anula, consequentemente, o resultado das eleições de vários governadores aliados do Bolsonaro, centenas de parlamentares, sendo que quase 100 aí do PL, apoiadores do Bolsonaro, enfim, aí ficaria difícil, né? E deu, parece que 24 horas para o PL se manifestar. É um jogo de xadrez isso aí, né? Acontece o seguinte, meu amigo Paulo e amigos telespectadores. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, só que por trás é o presidente da República que está cobrando do PL que faça isso, apresentou uma petição ao Tribunal Superior Eleitoral, mas pedindo ou questionando 59% das urnas eletrônicas. De imediato, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral simplesmente disse para ele, você tem 24 horas para apresentar também dados sobre o primeiro turno. Porque as mesmas urnas, amigos, que foram usadas no primeiro turno foram as mesmas no segundo turno. Não tem cabimento questionar do segundo e esquecer do primeiro. Aliás, para finalizar muito rapidamente, eu criança, a minha mãe mandou eu na venda fazer uma pequena compra, fui lá, comprei e trouxe o troco e o produto. A minha mãe olhou o produto e olhou o troco. Dona Regina. E aí perguntou para mim, você conferiu o troco? Não. Então volte à venda para o dono da venda conferir o troco e o objeto. Fui lá, voltei à venda, conferi o troco que estava a mais, e aí o dono retirou o dinheiro a mais e me deu o troco correto e eu voltei. Aprendi uma grande lição. O que é ilícito, ainda que me beneficie, eu não posso ter isso como garantia. Portanto, se um parlamentar, se um candidato que foi eleito deputado, ou deputado federal, ou deputado estadual, ou senador ou governador, que questiona a lisura da urna, se ele não conseguir êxito e ele mantiver firmemente que houve fraude, ele não deve assumir o cargo, porque isso é ilícito. Ele está beneficiando de algo que ele discorda que houve lisura. Simples assim. Tá certo. Então tá aí, vamos esperar os desdobramentos desse assunto, não é? E tem mais polêmica, e tem mais jogadas nesse tabuleiro de xadrez aí. Eu só boto fé nesse relatório aí, que foi feito com pessoas muito gabaritadas, que são engenheiros técnicos do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, sobre os quais não recaem dúvidas quanto à credibilidade, não é? Mas vamos esperar, né, os desdobramentos sobre isso aí, que tem muito assunto, tem muitas dúvidas que precisam ser dirimidas nesse contexto todo aí, muitas mesmo. Questões, eu não sou engenheiro, eu não sou nenhum expert em engenharia da informática, então mas pelo que eu vi, e especialmente me baseando em pessoas como esses técnicos do ITA, por exemplo, a gente vê que pode ter caroço nesse angu. Voltemos então aqui para a nossa entrevista dessa noite. Você está assistindo a Opinião com a doutora Graziele Cabral, que é juíza de Direito, juíza do Trabalho da 23ª Região. Doutora, quinta-feira, também conhecido como depois de amanhã, a nossa seleção brasileira entrará em campo. Algumas empresas, elas flexibilizam seus horários de funcionamento, né, da carga de trabalho dos seus funcionários. Tem regra para isso? É meio que cada um? Como que deve funcionar isso em relação a essa carga
de trabalho, carga horária? Bom, as folgas que o trabalhador pode ter e o empregador é obrigado a conceder são aquelas que são previstas na lei, no contrato individual entre o empregado e o empregador e aqueles previstos em acordo ou convenção coletiva que são feitas com o sindicato. Ou em casos de feriados, que são decretados, feriados nacionais, feriados municipais, feriados estaduais. Os Jogos do Brasil os dias de Jogos do Brasil não foi decretado como feriado. Então, a regra é que o empregador, ele não está obrigado, certo, por qualquer lei, a não ser que exista uma convenção ou um acordo coletivo, a conceder folga ou mudar a jornada de trabalho dos seus funcionários. Mas se o prefeito ou o governador decretarem, por exemplo? Se acontecer, aí eles são obrigados a seguir, mas até agora não temos nada. O que existem são decretos para os servidores. A administração pública, inclusive já saiu, acho que dia 14, o do município de Cuiabá. O Estado também já decretou, a União, os órgãos federais também, cada um já tem os seus decretos. Só para os servidores, né? Para Públicos, os servidores. servidores públicos. Mas para o serviço privado ainda não existe. Agora, o que a gente... Eu tenho falado, é um assunto que bem recorrente, tenho sido entrevistada. Hoje mesmo de manhã já dei uma entrevista sobre isso. O que a gente aconselha, até pela experiência, né? Que o patrão flexibilize. Nós sabemos que os jogos, o brasileiro, a Copa, é uma coisa que está no sangue do brasileiro. Né? É o patriotismo. Então, o patrão pode, por exemplo, combinar com os seus funcionários um sistema de compensação de jornada. Sim. Ele não precisa de sindicato, ele não precisa de nada. Ele chega com a sua equipe, fala, pessoal, é o seguinte, vamos então combinar que eu vou dispensar vocês um pouco mais cedo e um outro dia vocês trabalham um pouquinho a mais. Ou vem sábado aí até meio-dia. Isso, tu faz um trabalho no sábado. Não é possível. Coloca uma televisão no ambiente de trabalho, um espacinho ali para que o funcionário possa assistir. Então, assim, obrigação realmente não tem. Se o funcionário não for, ele pode ter descontado a falta, ele pode, inclusive, ser advertido por essa situação. Mas o que eu tenho falado é flexibilização. O empregado e o empregador sentar e resolver, porque é uma situação que para o brasileiro é importante, né? Com certeza. Eu, por exemplo, estou torcendo demais para a nossa seleção aí. E vai pegar uma pedreira logo na estreia, né? Lorenberg. Não aconteceu o que aconteceu com a Argentina, né? Argentina. Não vira essa boca para lá. Vira essa boca para lá e fala. Mas, juíza... E quase aconteceu com a Holanda hoje, você viu, né? A Holanda também hoje tropeçou e depois no finalzinho empatou. Juíza, no dia 30 de novembro de 2016, a senhora deu um curso, eu chamo mini curso, de trabalhista para os colaboradores do CREA. E na oportunidade a senhora falou com muito os conceitos do emprego público, do regime trabalhista e uma série de coisas, direitos e deveres do trabalhador. Mas teve um item que chamou a atenção nesta aula, ou nessas aulas que a senhora ministrou, que foi exatamente o assédio moral no ambiente de serviço. E aí a minha pergunta, o que caracteriza o assédio moral no ambiente de serviço e como o trabalhador, o conjunto dos trabalhadores podem combater esse assédio moral? E aí eu quero emendar nessa pergunta do Lorenberg, o que seria um assédio moral e o assédio sexual? Por exemplo, se eu falar que fulana está bonita, está linda com essa roupa, é um assédio moral? É sexual? Ou depende da entonação, você está linda com essa roupa, ou então você coloca uma malícia ali. Enfim, como é que funciona para efeito de critério disso? Tá. Então vamos começar pelo assédio moral. O assédio moral, ele é um conjunto de práticas repetitivas, certo? Que consistem numa extrapolação pelo empregador do seu poder diretivo. O que é isso? Todo empregador, ele tem o poder para organizar a sua empresa, para que a empresa gire, ele tem o poder de disciplinar, de orientar, de organizar aqueles funcionários. Então, é ele quem decide o horário de trabalho, é ele quem decide o uso de uniforme, é ele quem decide as regras da empresa. Mas o empregador, ele não pode extrapolar nesse seu poder diretivo. Ele precisa respeitar
os direitos básicos e os direitos ligados à imagem, à honra, à pessoa do seu empregado. Então, o assédio moral, ele consiste em qualquer ato praticado pelo patrão, e vejam, não é só pelo patrão, o dono, e seus prepostos. Então, se eu tenho, por exemplo, um gerente, um coordenador, uma pessoa, né, um funcionário ali da empresa mesmo, que responde, que pratica atos em nome do seu patrão, ele pratica o assédio moral, ele é como se fosse praticado pelo empregador. Então, qualquer ato que realmente caracterize um excesso, um abuso desse poder diretivo. E o que seriam agora exemplos ligados ao assédio moral? Tratar o funcionário com um rigor excessivo, porque um rigor, regras que são cumpridas por todos, é necessário para uma empresa girar. Em todo setor existe. Mas quando isso é excessivo, imposição de metas abusivas, metas que são impossíveis de serem realizadas. Não é relativo isso, doutora? Porque o que vai caracterizar que houve abuso naquela meta? Se o patrão exige uma produtividade ou algo que não está muito comum ali naquele ambiente de trabalho. Mas qual o critério para se avaliar que houve um abuso ali? Geralmente é o seguinte, o que se analisa, é muito subjetivo realmente, mas o que se analisa é se dentro daquela jornada de trabalho normal, a jornada de 8 horas, a pessoa, sem se ter prejuízo à sua saúde, à sua saúde, e a gente fala que saúde física, saúde mental, ela consiga atingir aquela meta sem que ela extrapole a sua jornada, o seu lazer. Então, nós não temos números, não é possível, cada caso vai ser um caso, mas as metas abusivas são aquelas que o homem comum, uma meta não abusiva é uma meta que um homem comum, médio, mediano, ele consiga resolver, fazer dentro da sua jornada normal de trabalho. Uma meta abusiva é aquela que, não é que ela não é atingível, mas ela precisa ser por uma pessoa que é extremamente, vamos dizer assim, um workaholic, que ele só trabalha, que ele sempre está fazendo jornada extraordinária para ele conseguir alcançar aquela meta. Comprometendo o lazer com a sua família, comprometendo o seu tempo, comprometendo a sua saúde. Então, todos esses atos, um gerente que xinga, sabe? Eu vou dar um exemplo de uma ação que faz muitos anos que eu julguei, era uma empresa de bebidas, uma distribuidora de bebidas, e os funcionários tinham metas, e as equipes eram divididas, sei lá, vamos dizer, 10 equipes, e essas equipes, a que não atingisse a meta naquele mês, ela passava pelo corredor polonês. Nossa, mano. O que era esse corredor polonês? Os colegas que atingiram a meta formavam 2 filas, e essa equipe dos perdedores, digamos assim, passavam, levavam tapas, tinham as calças abaixadas, a cueca puxada, eram homens, né? Todos os distribuidores de bebidas, a cueca puxada, e ficavam um mês inteirinho com o troféu tartaruga em cima da mesa. Isso é um assédio moral. Isso é uma extrapolação do poder diretivo daquele empregador. Então, são atitudes como essa, né, que caracterizam o assédio moral. E você quer saber do sexual, rapidinho? Falei, O sexual, ele vem exatamente com o cunho malicioso, com o cunho realmente sexual. A gente pensa que assédio sexual está ligado só à relação sexual. Não. Gente, um assovio, ele não aceito, não acatado, ele é considerado um assédio Mas sexual. E um elogio não acatado? Também. Um elogio de cunho sexual. Como você que me perguntou, nossa, você está muito bonita, sua roupa está muito bonita. Se essa pessoa, se tiver um cunho malicioso e aquela pessoa não gostar e ela reprimir e aquilo continuar, pode ser caracterizado assédio sexual. Esperto, hein? Esperto que pensa que é relativo, não. Se a pessoa disser lá que foi vítima de um assédio com esse cunho aí, você vai ter que explicar lá diante da justiça. Olha só, a senhora falou aí, en passant de horas extras, aquele funcionário, aquele empregado que trabalha acima das tais 44 horas semanais, não é? Consequentemente, ele tem direito à hora extra ou não? Geralmente sim, a não ser que ele seja submetido a um banco de horas, né? Ele pode ter um acordo de compensação. Então, suponhamos que ele tem ou um acordo de compensação ou um banco de horas, que ele trabalha
uma semana ele trabalha 48 para na outra ele trabalhar 40, né? Por exemplo, para fazer essa compensação. Tirando esses casos, se você não tem um banco de horas, se você não tem um acordo de compensação de jornada, todas as horas trabalhadas que excederem a 44ª semanal, elas devem ser pagas como horas extras. E qual é o valor dessas horas extras? No mínimo, o valor da hora extra é 50% maior do que a hora normal de trabalho. Muito bem. Olha só, mais um intervalo comercial. Me avisaram agora há pouco que tinham pedido o intervalo comercial já faz hora e eu estou aqui. A gente garra na conversa aí. Mas desculpa aí, que eu não escutei mesmo, que esse ponto tem hora que ele funciona e tem hora que eu não quero ouvir também, né? E aí, olha só, vamos para o intervalo comercial. Já já a gente retoma a entrevista aqui com a doutora Graziele Cabral. É um instante só. Então, a gente já está de volta com o programa Opinião, nesta noite aqui, entrevistando a juíza da 23ª Região do TRT, a doutora Graziele Cabral, que mora em Sorriso. Por que eu estou falando Sorriso toda hora? É porque eu trabalhei lá um tempo também, eu acho, né? Fica um pouquinho mais adiante de Sorriso, que é Colíder, à direita, né? Você segue à direita, lá em Colíder. Doutora, não, vou pedir para o Lorenberg abrir aqui o bloco de perguntas. Por favor, professor. Juíza, no dia 9 de julho de 2018, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa que a senhora participou. E naquela oportunidade era uma audiência pública, trabalho igual, salário também igual. E aí a procuradora Ludmila apresentou uns dados lá do portal vagas.com, que apresentou o seguinte: foram 4.975 profissionais em todo o país que foram pesquisados em 2005, dos quais 52% disseram ter sido vítimas de assédio sexual e moral. 34% afirmaram já ter presenciado algum episódio de abuso e 80% dos que sofreram abuso sexual e moral é exatamente o feminino, é a mulher. Esse quadro permanece igual, ou ele aumentou, ou ele caiu? Em que pé está essa situação? Infelizmente, permanece igual. Ainda em pleno ano 2022, ainda existe muita discriminação e maiores índices de violência contra a mulher também no ambiente de trabalho. A primeira violação, como você bem pontuou, ela começa na desigualdade salarial. Podem falar, não, isso é mentira, isso é exagero. Não é exagero. Nós temos dados internacionais, dados nacionais, que a mulher ainda hoje ela recebe, exercendo o mesmo cargo, a mesma função, com a mesma responsabilidade, 30% a menos do que o homem. E no caso do assédio sexual, eu conferi esses dados, inclusive tem pouco menos de um mês, que ainda é mais de 80% o número de mulheres em relação ao assédio sexual, ele é sofrido dos casos relatados, mais de 80% são mulheres. Então, a gente ainda observa, é uma triste realidade, a gente participou inclusive dessa audiência pública, para que ainda está no projeto, mas para que exista uma modificação na legislação, uma melhora na legislação, e não só na legislação, porque não adianta fazer lei sem favorecer o cumprimento, mas de conscientização de que o trabalho da mulher ele tem que ser valorizado da mesma forma que o trabalho do homem. Não faz mais sentido, já fez algum dia? Pode sim, cultura, história, o fato que a mulher, há alguns anos atrás, ela não trabalhava, ela cuidava do lar, não trabalhava fora, né? Ela trabalhava muito dentro de casa. E muito, né? E muito, muito. Então, infelizmente, ainda, então precisa haver essa conscientização, porque muitas pessoas não acreditam que ainda exista, e isso existe. Eu já julguei, eu tive um caso que ela era uma mecânica industrial. E ela comprovou exatamente o mesmo tempo de serviço, ela tinha as mesmas qualificações e ela ganhava 20% a menos dos seus colegas na empresa.
Então, assim, coisa recente. Se eu fosse se eu tivesse um dia trabalhado com o Lorenberg, meu ex-patrão, aí eu, no começo, Lorenberg é meu amigo e tal, eu não estou contente com as coisas que ele fez ao longo desse tempo todo que a gente estava trabalhando junto, mas eu vou deixar quieto. Mas lá no meio do caminho eu resolvo, esse Lorenberg foi sacana comigo, hein? Eu acho que eu devo ferrá-lo na justiça. Quanto tempo eu tenho para acioná-lo na justiça? Perfeita essa só um pergunta. exemplo, Lorenberg. Você não Perfeita. Veja que o prazo depende se a pessoa está ainda trabalhando ou se ela já parou de trabalhar. Tá? Se o contrato de trabalho está em vigor, ela pode pleitear, né? Ela pode entrar com uma ação requerendo os últimos 5 anos daquele contrato. Então, digamos que o Lorenberg, o Paulo trabalhou para o Lorenberg 15 anos. E agora ele foi deixando e agora falou, não, agora eu não estou satisfeito, ele só pode cobrar os últimos 5. Mas, isso se o seu contrato estiver em vigor. Se você parou de trabalhar para o Lorenberg hoje, este prazo, você daí tem um prazo de 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Eu tenho 2 anos, então, para pensar se eu faço ou não Exatamente, a ação, né? Isso, exatamente. Só que lembre o seguinte, a cada tempo que você deixa passar desses 2 anos, você perde lá atrás. Então, por exemplo, digamos que você parou de trabalhar hoje e trabalhou esses 15 anos, você pode pedir os 5 anteriores. Você esperou lá no último dia para vencer o 2º ano, você entrou com a ação. Você vai poder requerer só os 3 anos, porque esses 2 aqui... É proporcional. Isso, esses 2 aqui você perdeu. Você, né, chama-se prescrição. E a senhora falou agora há pouco também quando há a decisão da justiça, né, para o cara pagar 48 horas. Mas, assim, quanto tempo depois que o cara sai, digamos que haja são os direitos tradicionais, né? Quanto tempo ele tem para pagar? O empregador tem para pagar as verbas rescisórias? Ah, sim. Sem ação, né? Não, sem ação. 10 dias é o prazo que o empregador tem para pagar as verbas rescisórias. São de 10 dias contados do término do contrato de trabalho. Se o teu patrão não te pagar, você tem direito a uma multa equivalente a uma remuneração. A um salário. A um salário. Que ele ganhava, né? Que ele ganhava. É. Exatamente. Então, 10 dias, então, para se fazer... Corridos, tá? Não são úteis, corridos. Uma coisa que eu não entendo também, a senhora falou, a gente falava das horas extras, e aquele pessoal que não trabalha com ponto, né? Que tem que bater o ponto todos os dias lá. Como é que faz para calcular e trabalhar essa questão das horas extras para esse pessoal que não trabalha com ponto? Geralmente, essa é a base, né? Para provar que você teve tantas horas a mais para receber. Então, geralmente, a lei ela prevê algumas exceções de funcionário que, por exemplo, vendedor externo, que não tem como controlar esse ponto. Hoje é muito difícil isso acontecer com a tecnologia, tá? Está cada vez mais difícil. O celular tá... Você diz, mas vamos supor que eu tenho lá no meio de uma fazenda, ou a pessoa trabalha ali sozinha e ela não tem como registrar esse controle de ponto. Então, daí ela não tem horas extras, tá? Ela não, se por exemplo, ela não tem como fazer esse controle e ela trabalha um pouco a mais, ela não vai ter direito às horas extras. E quem ocupa... os funcionários dispensados da jornada. Quem ocupa cargo de confiança? É das situações. Só que assim, também temos que ter muito cuidado. Não é só ocupar o cargo de confiança. Essa pessoa realmente ela precisa ter poderes de mando e gestão naquela empresa e ela precisa ganhar uma gratificação de pelo menos 40% a mais do que os demais empregados, para ela ter essa exceção de ponto. Lorenberg. A senhora escreveu um artigo, aliás, belíssimo artigo, no dia 8 de janeiro de 2019 e foi publicado no Ponto da Curva, ou no Ponto na Curva. E o título do artigo era exatamente esse, Justiça de Trabalho para quê? Que era exatamente a discussão que a Justiça do Trabalho vem exatamente para... É vista como algoz, é um trecho do seu texto, é algoz do empreendedorismo que impede a geração de empregos, o crescimento econômico, a lucratividade do empregador e assim por diante. A Justiça do Trabalho é desnecessária ou é necessária? Ou aquela ideia que uma parte da população tem de que deveria chegar ao fim
não é nada disso. É claro que eu defendo, a Justiça do Trabalho é necessária. Até o título do artigo ele é um trocadilho, né? De Justiça do Trabalho para quê? Mas no sentido de que a Justiça do Trabalho, ao meu ver, ela é totalmente necessária. Mas é preciso quebrar esse paradigma, esse preconceito que se tem. Dois preconceitos, dois estigmas que eu percebo que a Justiça do Trabalho tem. Que ela defende o empregado, certo? A Justiça do Trabalho ela é imparcial, nós somos um órgão do Poder Judiciário e nós temos que julgar conforme a lei, sem lados, né? E o outro que ela vem e né, seria protegendo e prejudicando o empregador. E nesses meus 17 anos de experiência, eu posso garantir para vocês que o cumprimento da legislação trabalhista, ele não é caro. Se o empregador, ele cumpre, ele trabalha, ele ajusta, ele responde, ele obedece às regras das rotinas trabalhistas, dificilmente ele vai ter uma ação trabalhista. O que a gente verifica e observa no dia a dia é que os empregadores não cumprem a legislação, alguns, claro, nós não estamos generalizando, mas muitos empregadores não cumprem a legislação e aí culpam a Justiça do Trabalho por terem uma sentença negativa. É o que a gente tem observado. Olha só, Rômulo, coloca antes de encerrarmos o programa aí o convite. É amanhã então, vamos reforçar aí, doutora, amanhã então, às 7h30 da noite, lá no buffet Leila Maluf. O que você só quer agregar aí a essas informações aí para convidar as pessoas? Bom, quero dizer que você acesse, você que é profissional de RH, empregado, empregador, e tem dúvidas relacionadas a rotinas trabalhistas e quer ter aulas, né, conteúdo educativo, para que você entenda a rotina, que você possa cumprir, você como empregador possa cumprir a legislação trabalhista sem prejuízo, você empregado entenda o que está acontecendo, você contador possa orientar ali o seu cliente a cumprir a legislação trabalhista. Nós estamos, eu e a professora Cláudia Aquino, nós estamos lançando amanhã essa plataforma que tem esse intuito, nessa linguagem que quem me assistiu hoje pode ter percebido que é uma linguagem mais acessível, simples, para que você que não tem formação jurídica possa entender. Então, acessem o site, www.techlex.com.br e acompanhem as dicas também no Instagram da Techlex, que é @techlex.digital. Eu tenho o meu Instagram também, que todo dia eu coloco uma diquinha de rotinas trabalhistas. E o meu Instagram é Grazi Cabral, com 2 L's. Eu já fui lá, já falei com ela, pedi entrevista, inclusive. Obrigado de verdade por ter vindo, esclarecedor, um bate-papo informativo que eu chamo sempre aqui, bem coloquial. Obrigado pela aula, né, pelas informações aqui. Esse espaço, sempre que a senhora vier de co-líder, está sempre a postos para bem informar, para a gente dar uma proseada aqui. Obrigado. Eu agradeço a audiência de todos. Obrigada, Paulo. Um prazer revê-lo, Lorenberg. E estou sempre à disposição. Quando eu estiver por aqui, a gente combina. Vamos combinar, sim. Giovanni está ali também, né, que é o esposo, guarda-costa, motorista de Uber também, assessor de imprensa e tudo mais, está ali, dentista, né? Abração aí o Giovanni, que é o esposo da doutora Graziele. Até amanhã. Até amanhã. O deputado estadual Gilberto Catani, do PL, será o nosso entrevistado ao vivo, às 7h30 da noite de amanhã, quarta-feira. Então, se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.